podcast de hoje, nós recebemos a promotora de justiça Ludmila Castro, que é a nossa secretária-geral aqui no Ministério Público, e vai nos explicar como funciona toda essa engrenagem que é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Uma honra estar aqui no podcast, doutora Lívia. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação poder falar tanto para os colegas como para a população em geral, esclarecer como o Ministério Público funciona. E hoje, à frente da Secretaria-Geral, eu tenho a grata experiência de poder operacionalizar o trabalho dos colegas. Cada colega que em sua comarca vai ao Tribunal do Júri, atende crianças e adolescentes, atende mulheres em situação de violência doméstica, pessoas com deficiência que precisam desse atendimento do Ministério Público, nós, na gestão pública, junto à Secretaria-Geral, à Procuradoria-Geral, temos que operacionalizar esse trabalho. Para que o promotor de justiça consiga efetivamente cumprir, então, a sua missão de promover a justiça, de entregar a prestação jurisdicional, no caso concreto, nós precisamos trazer esse aparato, essa engrenagem que a senhora mencionou. Então, trabalhamos aqui para que o promotor de justiça, quando ele estiver no exercício da sua função, ele possa ter suficientemente a estrutura para o trabalho. E no que consiste isso? Desde computadores, a caneta que ele vai utilizar, as mesas, tudo isso passa por um procedimento interno nosso. E como no serviço público a gente precisa adquirir bens e serviços para trazer essa engrenagem muito bem articulada, a gente trabalha com as licitações públicas, os contratos administrativos. Uma grande questão, então, na gestão pública que a gente tem é equalizar os interesses públicos com o menor desgaste público, o menor custo dessa administração de toda essa engrenagem. Para que isso seja feito, a gente precisa trabalhar numa espécie de estratégia operacional em que todo o planejamento inclui a economia dos recursos, a obediência à lei, porque nós, como gestores públicos, nós temos uma série de leis a respeitar, inclusive lei de responsabilidade fiscal. O gestor público, ele, em que pese eu seja promotor de justiça, eu tenho outras incumbências nessa gestão e responsabilidades a serem atendidas. O mais importante, que a população seja bem atendida. E por trás disso existe um staff de pessoas, de servidores, né? A Secretaria-Geral é composta por vários servidores. Isso eu ia perguntar para a senhora. Às vezes a gente fala do Ministério Público, o Ministério Público ele não é só os promotores, não são só os promotores de justiça. Nós temos aqui vários servidores, inclusive de várias especialidades, né? Quando a senhora iniciou aqui, a senhora foi assessora especial, depois a senhora até cuidou do DAEX, né? Rapidamente, que é a parte que mais atua conosco ali de promotores, quando a gente precisa rebater um laudo psicológico ou questão até de meio ambiente, que vai ver construções, enfim. Nós temos uma gama de profissionais aqui, além dos promotores de justiça. Perfeito. Toda a engrenagem do Ministério Público, ela funciona a partir de muitas honradas pessoas, servidores públicos, que diariamente constroem a nossa atuação. Esses servidores atuam nas mais diversas áreas aqui dentro. A senhora mencionou um importante setor aqui, que é o DAEX, que é um setor que atua como assistente técnico em perícias judiciais. Eventualmente, promotores, inclusive criminais, solicitam ao DAEX para que se faça a avaliação do dano psicológico sofrido por uma vítima de um crime violento, e isso adiante, a partir desse atendimento com psicólogos e assistentes sociais, leva ao processo essa informação e pode auxiliar o promotor de justiça durante o curso do processo e até mesmo o juiz na dosimetria da pena. Esse trabalho que a senhora mencionou, desenvolvido pelo DAEX,
traz o conhecimento técnico de diversas áreas da engenharia, da psicologia, da contabilidade, da arquitetura, para dentro do processo em que se trabalha o meio jurídico, mas se tem essa expertise de outros servidores, de outras habilitações para além da habilitação jurídica. Uma importante construção durante o processo, ali, nessa interface de conhecimento, é trazer a verdade, né? Sim. A ideia é buscar a verdade. Para a gente alcançar essa verdade, a gente precisa de uma junção de conhecimentos. Quando a gente pretende um devido processo legal, é claro, a gente dá ampla defesa para a outra parte sobre as provas produzidas, mas o Ministério Público tem a grande incumbência de provar o que ele alega numa denúncia criminal. E, para isso, a gente se vale desses servidores que a senhora mencionou em relação ao DAEX. Mas, para além disso, né, agora passando aí para a Secretaria-Geral. A senhora assumiu, esclarece assim para quem não convive aqui no nosso MP, o que é a Secretaria-Geral? A Secretaria-Geral administra todos os bens e serviços a serem entregues aos membros, promotores, estagiários, residentes e todos os colaboradores da instituição. Nós temos que pensar num sentido macro, desde uma caneta a um data center que tem que operacionalizar a fluidez da comunicação e da tecnologia em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Para que a gente possa fazer isso, mais uma vez eu valoro que os servidores que atuam na nossa instituição trabalham diariamente para que tudo transcorra dentro da legalidade, com a máxima responsabilidade, aplicando políticas de compliance, né, de integridade administrativa e ética. Quando a gente pensa em licitação, e muitas vezes a ideia que se tem é que a licitação é algo muito burocrático, né? E com grandes empresas, né, que só se faz licitação com grandes empresas, e não funciona bem assim. Perfeito, excelente colocação. Quando os servidores seguem todo o aparato que a legislação coloca, todas as fases que são dispostas, a gente está cumprindo estritamente o que está na lei. E não necessariamente isso é algo que a gente tenha que entender como burocrático. O cumprimento da lei ele é necessário e a gente precisa fazer chegar à população que não são só grandes empresas que podem licitar, concorrer nas contratações do Ministério Público. Às vezes, um pequeno empresário ele tem a sua regularidade fiscal a apresentar a qualquer instituição pública, ele pode concorrer. Nós temos várias modalidades de licitação. É claro, quando a gente fala de uma licitação maior, com um objeto mais específico, pode ser que nós tenhamos menos empresas a concorrer naquela licitação. Mas quando a gente licita bens menores, pode ser um copo, uma xícara, um café, todo o aparato que a gente precisa para utilizar aqui na instituição, várias empresas podem participar. E é muito importante esse questionamento da senhora, porque nós vemos uma certa dificuldade de acessarem o Ministério Público e trazerem serviços que nós necessitamos e publicamos em editais disponíveis a toda a população. Dado publicidade, né? Até agora eu vi, nós temos no nosso próprio site, né? Já fazia um tempo que a gente não publicava, mas publicando, chamando as pessoas para essa licitação, para esses serviços que nós precisamos, desses bens que nós precisamos, né? Isso, perfeito. Inclusive, é algo que a gente precisa deixar claro, o Ministério Público está à disposição para prestar todas as informações. Se você, eventualmente, tem uma empresa e quer contratar com o Ministério Público, entre em contato pelos canais oficiais que estão disponíveis no site. Pode entrar, se ele ingressar lá, ele vê Secretaria-Geral, ele pode mandar um e-mail, telefonar e perguntar se a empresa dele pode participar. Em cada edital que sai disponível no nosso Diário Oficial e que é divulgado na imprensa em geral, nós colocamos canais de comunicação caso se tenha alguma dúvida. Esses canais de comunicação, eles servem tanto para tirar dúvida, como eventualmente para fazer uma denúncia. Se algum cidadão entende que há alguma irregularidade
em algum procedimento licitatório ou algo que ele queira questionar, existe também o canal da ouvidoria, Sim. em que a população precisa trazer essa informação a conhecimento do Ministério Público. Quando a gente também pensa nessas formas de contratação, a lei de licitações, a 14133, ela trouxe novas modalidades, né? Inclusive tem uma modalidade bem interessante que foi importada dos Estados Unidos, chama diálogo competitivo, em que o órgão público pode chamar empresas do mercado para discutir a melhor forma de aquela licitação ser deflagrada. Então, nós trabalhamos com uma legislação hoje bem avançada. Sim. Se a gente for analisar, a licitação ela vem dos primórdios. Lá na Idade Média, a gente tinha a teoria da vela e do prego. Como funcionava? Eles acendiam uma vela e licitavam determinada questão. Enquanto a vela estivesse acesa, as pessoas poderiam dar lances. E uma vez que a vela se apagava, batia o martelo e estava encerrado aquele procedimento licitatório. Isso nós estamos falando da Idade Média. Sim. Hoje nós já temos vários instrumentos tecnológicos para operacionalizar essas licitações. Então, nós temos o pregão eletrônico, por exemplo, em que tudo acontece de modo online, se essa for a forma ali escolhida. A melhor forma escolhida. Isso foi para facilitar, na Sim. verdade, né? Para não deixar tão amarrado, já que se precisa de bens e serviços, muitas vezes de uma forma um pouco mais célere, né? Igual a senhora falou, existem vários tipos, né? Quando nós temos aquela situação de maior valor, as situações específicas, né? As construções de prédio. Então, nós temos um determinado tipo, mas nós temos também, como a senhora disse, comprar uma caneta, copo, mesa, nós temos... E é importante lembrar que a Secretaria-Geral cuida do estado todo, né? De todas as promotorias, de todos os promotores aí, servidores que estão espalhados por todo o estado. Isso, perfeito. Uma questão que eu acho interessante nessa engrenagem, para usar a palavra que a senhora usou, é que todos esses procedimentos, contratações, o que move a própria máquina pública para que, ao final, o promotor possa exercer bem a sua missão constitucional, né, dada ao Ministério Público, ela passa por uma singularidade aqui na Procuradoria-Geral, que é a gestão de pessoas. Lá na sua promotoria, lá no júri, com certeza você faz a gestão Sim. das pessoas. A gente faz gestão de pessoas tendo empatia pelo outro que está ali, tendo o compromisso e responsabilidade com a produtividade que tem que ser entregue. Quando a gente vem para a área administrativa, nós temos uma massa de servidores. E uma grande questão que se coloca a um gestor público hoje, para além de respeitar tudo isso que a gente está conversando, Sim. sobre licitações, contratos administrativos, lei de responsabilidade fiscal, é a gente entender que no serviço público uma pessoa entra e pode ser que ela saia quando ela vier a aposentar. Muita gente olha isso e fala assim, nossa, a estabilidade no serviço público, ela é muito boa, ela traz segurança. Sim, mas todo dia a gente acorda e a gente vai ter aquele emprego garantido e bem remunerado. Eu acho que a gente tem que agradecer por isso, lembrar disso. Mas a gente tem que se motivar todos os dias para reinventar e fazer algo diferente. E não deixar essa rotina levar a gente sem buscar, né, novas opções, sem nos transformarmos, né? Sim. Eu acho que esse tempo que a gente fica no serviço público, ele tem que ter na nossa cabeça que não pode ser igual o primeiro dia que eu entrei, vou ser igual até o dia que eu saí. Né? Você tem que sair muito melhor do que você entrou para você passar por toda essa empreitada aí, que é esse período até a sua aposentadoria. Né? Perfeito. E nesse grande e longo período, o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que olhar lá para fora, ver a população que precisa do atendimento do Ministério Público, para que a gente nunca esqueça qual é a nossa missão de verdade. Porque quando a gente analisa constitucionalmente, e está lá descrito no 129 da Constituição, o que o Ministério Público tem que fazer, a gente nunca pode descolar o nosso olhar do quanto aquelas pessoas que estão descritas naquele rol, elas, de fato, precisam de uma atuação do promotor de justiça quase que à rua. E que esteja, de fato, acompanhando
a realidade daquela comunidade. Então, a senhora mencionou, a Secretaria-Geral atua no estado inteiro. Sim. O promotor de justiça ele está lá no interior, sem uma estrutura da comunidade, uma comunidade formada com preceitos de que elas têm que fazer uma verdadeira vigilância comunitária, em que é inaceitável uma exploração sexual, é inaceitável uma pessoa cometer um crime. Quando se tem esse senso comunitário, é excelente. Aí, de repente, a gente está falando aí de uma comunidade bem desenvolvida. Mas quando não se tem, o Ministério Público é chamado a resolver essas questões. E é por isso que o Ministério Público tem que estar no estado inteiro, em cada uma das comarcas. Estruturado, né? Estruturado. E aí entra esse papel que a gestão pública tem que fazer, e atualmente a Procuradoria vem inovando a sua atuação. Quando eu falo inovando, entra desde esse momento em que o servidor público tem que se inovar, e o tom da liderança traz muito essa necessidade, diante da escassez de recursos, da necessidade de otimização desses recursos financeiros, a gente se reinventa e entrega a prestação que a população lá espera. Ela está aguardando. Ela né? está nos aguardando, com certeza, todos os dias. É porque quando a gente fala em Ministério Público, eu falo dessa engrenagem, né, já estou aqui há 22 anos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Ministério Público e vejo que é uma magnitude tudo que nós temos. Né? E nós evoluímos a cada dia. E isso só traz benefícios sociais. Por mais que nós sejamos atacados a todo momento pela imprensa, por alguma situação, e eu vejo que as pessoas não entendem muito bem como funcionam as coisas aqui dentro, por muitas das vezes. Ou não entendem ou não querem entender. Porque está muito claro, muito explícito como tudo funciona. E como a senhora disse, o Ministério Público, ele é estruturado, principalmente para quem já passou na comarca do interior, sabe que a porta de uma promotoria, ela fica ali aberta o tempo todo e a população busca. Então, se você não tem uma promotoria adequada, você não tem... E a gente pode começar nas simples coisas. Uma mesa, uma cadeira, uma recepção, um café, uma água. Essa população, ela se sente mais acolhida. Então, é por isso que a gente precisa dessa estrutura toda, que essa engrenagem toda funcione. E isso tudo é gasto, né? A gente tem que adquirir, tem que fazer para que a gente evolua. O nosso estado aí cresceu nesses últimos 20 anos, então a gente tem uma população bem maior para que a gente possa atender. Além dessa, a senhora tocou num ponto importante sobre essa questão do aumento populacional. Quando a gente fala desse aumento populacional, claramente a gente vê um aumento de demanda para o Ministério Público. E aí a gente chega no passo seguinte, né? Questionar por quê? Por que será que essas pessoas estão demandando ali o Ministério Público? Muitas pessoas bem humildes, elas às vezes não conhecem o que é o Ministério Público, mas eventualmente elas sabem que existe a figura ali de alguém que vai poder resolver o problema dela. É isso que o Ministério Público busca em termos de credibilidade, é o que vai poder sustentar essa instituição constitucionalmente para que ela continue exercendo a sua missão. Porque, veja bem, se essa população deixa de confiar no Ministério Público, a gente passa a ter uma própria crise institucional. Sim. À medida que você concede para aquela pessoa que às vezes chega descalço na promotoria, que não tem onde morar, que você concede para ela um acolhimento, que você concede um atendimento humanizado, como a gente vem tentando trabalhar, inclusive institucionalmente, com essa capacitação dos nossos servidores para prestar esse atendimento humanizado, a gente consegue, ao final, entender aquela demanda, trazer para aquela pessoa não só o conforto que ela precisa, mas a devolutiva, a mudança na realidade. E, é claro, ao final, quando a gente pega lá a Constituição, o que o promotor de justiça faz? Ele transforma a sociedade. Para que a gente possa transformar a sociedade, a gente precisa, sim,
que o promotor de justiça esteja bem aparelhado com os melhores métodos de investigação, porque hoje a criminalidade avança e ela avança numa escalada diferenciada, porque diferente de nós que estamos falando aqui dentro de uma caixa em que seguimos a lei... Legalidade, exatamente, lá não. Lá não, a criminalidade segue nos passos fora da caixa de qualquer legalidade. Então, enquanto isso, a gente precisa aparelhar o promotor de justiça para que ele vá ao tribunal do júri e possa mostrar de fato para aquele jurado como aquele crime aconteceu, ele possa ter recursos audiovisuais para que o jurado ali entenda aquela cena do crime. E tudo isso a gente precisa pensar com estratégia para que, dentro do menor gasto possível, a gente entregue isso para o promotor de justiça. E, ao final, a gente faça esse ciclo da justiça girar. Até a gente conversava aqui que nós tivemos uma palestra sobre perícias, né? E a perícia hoje faz já laudos em 3D, então até já foi pensado, né? Olha, daqui a pouco os jurados vão precisar de óculos, os jurados vão precisar de um outro tipo de tecnologia para ver aquele crime. Então, o Ministério Público ele pode gerir toda essa situação para que realmente a gente entregue esse trabalho para a sociedade. Quando a gente pensa no tribunal do júri, a gente está falando da máxima justiça, né? Quando uma pessoa vai julgar outra. Essa é uma decisão que ela tem que ser muito bem pontuada. A responsabilidade de um jurado ela é igual a de um juiz quando julga propriamente uma causa ali, dando a sua sentença. Então, o jurado tem que estar municiado da máxima verdade alcançável. É claro que, diante ali da ampla defesa, né, depois da alegação do Ministério Público, a defesa vai se manifestar, mas o jurado tem que ter o entendimento, e se para isso for necessário uma estrutura a ser dada, o Ministério Público tem que estar ali preparado para essa demanda. E, é claro, tudo implica custos. Quando a gente fala em custos, a gente também fica do lado de cá com a gestão pública e, ao máximo, a economia de recursos públicos, porque sem essa economia a gente acaba extraindo aí, indo para ramos diversos daquele que a gente pode atuar, que é dentro da legalidade. E a senhora teve agora a senhora está tendo uma experiência, acho que daqui depois a senhora só vai ser Procuradora-Geral de Justiça, mas a senhora está sendo uma experiência como secretária-geral. É bem importante, é bem diferente daquilo que o promotor de justiça normalmente faz, mas é uma experiência até de conhecimento. Eu acredito que seja uma experiência de vida. Quando eu ingressei no Ministério Público, eu tinha 26 anos. Naquele momento, eu não tinha dimensão de todas as áreas dentro do Ministério Público. Igualmente importantes em todas as áreas que a gente atua, seja criminal, na tutela da infância, do idoso, da pessoa com deficiência, na probidade administrativa, todas as áreas igualmente importantes, mas a gente não pensa que eventualmente alguém precisa gerenciar para que tudo caminhe muito bem. Isso é feito muito bem hoje pelo nosso Procurador-Geral de Justiça. Eu tenho a essência como promotora de justiça e eu acho que eu nunca vou perder isso. Então, a cada papel que passa por mim, eu sempre vislumbro como esse papel, como essa medida administrativa que eu vou tomar vai impactar lá na vida do cidadão atendido pelo promotor de justiça. Essa essência a gente nunca perde. Se você entra na carreira com essa missão, você não perde. Então, independente do cargo que se ocupe, todos igualmente muito valorosos, eu entendo que quando a gente tem uma missão, ela não é só profissional, ela envolve a sua vida. Então, a gente pode ocupar qualquer cargo, mas a sua condição, a minha, a sua, é que nós somos promotores de justiça. E acredito que, assim como eu, você vai seguir nessa carreira até o final da vida. Com certeza nós vamos seguir nessa carreira até o final da vida, sempre acreditando que tudo que a gente faz, né, e fazendo da melhor forma possível, chegue à sociedade.
Eu achei muito importante a senhora vir aqui, porque essa demonstração, às vezes até eu fujo aqui do Nojure, mas essa informação do que é o Ministério Público, eu tenho a minha convicção que nós precisamos demonstrar cada vez mais o que nós temos de valor aqui dentro, e como eu disse no começo, não temos só promotores de justiça atuando, nós temos uma gama de pessoas aqui que faz tudo isso funcionar, e eu vejo que a gente tem que divulgar esses trabalhos, a gente tem que divulgar esses profissionais, né? Desde que eu comecei a fazer aqui o podcast do Nojure, eu falei, eu vou acabar indo para umas outras áreas, porque eu vejo que a gente tem um trabalho tão importante, eu não me canso de falar isso, né? E a senhora, como secretária-geral, também atua na vida de todos nós, né? E como a senhora disse, cada papel, cada demanda que passa lá pela sua mesa, a senhora pensa, não, isso aqui vai influenciar e vai realmente melhorar quem é o nosso destinatário final, que é a sociedade. Então, eu vejo que a senhora está no lugar certo, está a pessoa certa aí para que a gente continue. Como a senhora disse, os cargos são passageiros, né? E quando a gente está fazendo aquela atuação, seja como promotor de justiça ou seja designado para uma coisa, a gente tem que fazer da melhor forma possível, porque a gente lida realmente, a gente falou de licitações, de bens, mas no fundo a gente lida com pessoas. Então, se a gente não tem essa empatia, a gente não consegue fazer um bom trabalho. Perfeito, excelente. Eu agradeço a oportunidade de participar desse podcast, louvando a iniciativa, porque nós, promotores de justiça, muitas vezes, durante a rotina do trabalho, a gente não consegue parar e poder explicar, né? Para poder explicar o que a gente de fato faz. E eu acho que o seu podcast tem esse viés de trazer para a sociedade essa informação, lembrando sempre, o Ministério Público, ele está sempre de portas abertas. Se você tem uma dúvida, você tem que comparecer ao Ministério Público, buscar os canais online, digital, buscar informações, porque, eventualmente, se o seu direito estiver violado, alguém pode te auxiliar. Então, nessa linha do seu podcast, eu quero agradecer a oportunidade da Secretaria-Geral explicar um pouco do que é feito diariamente, ressaltando ainda que o nosso compromisso institucional ele vai muito além de nós buscarmos privilégios ou outros benefícios, como eventualmente sai divulgado. Nós fazemos isso aqui que a gente está conversando hoje, buscar o melhor atendimento para a população. Essa sim é a nossa missão. E eu acho que isso precisa ser destacado. Por isso, parabéns por essa iniciativa. Eu desejo extremo sucesso para esse podcast e que o Ministério Público possa cada vez mais ser visto como de fato deve ser, como um agente de transformação social. Muito obrigada, doutora Odmile. Espero que a gente possa se encontrar aqui de novo para falar de mais assuntos sobre o Ministério Público. Com certeza. Muito obrigada.